Boa tarde, senhores telespectadores da RTP Açores, da RTP Internacional. Nesta terceira e última transmissão da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, queremos saudar todos aqueles que de perto ou de longe, nesta hora, connosco estão em sintonia. Sintonia na fé, sintonia na vivência de um culto, de uma tradição, do modo de ser e estar no mundo. Neste momento que vai seguir-se, aplica-se bem aquela frase que Jesus Cristo um dia disse: quando eu for suspenso entre o céu e a terra, atrairei todos a mim. A imagem do Senhor nesta tarde é bem a concretização desse anúncio. Vindos de toda a ilha de São Miguel, das outras ilhas dos Açores, do continente português, dos países de imigração, Canadá, América do Norte, Bermudas, Brasil, Europa, aqui se encontram mulheres e homens crentes em sintonia com todos aqueles que vão podendo estar aqui, não podendo estar aqui, mas estão conosco em sintonia perfeita através da fé. A todos uma saudação amiga e fraterna. Que as imagens e os sons que até vós chegam, graças à ciência e à técnica e ao trabalho de uma vasta equipa da RTP Açores, sejam nesta hora um traço de união entre uma humanidade sofredora e o Rei e Senhor do Universo, que na sua beleza e esplendor nos faz sonhar os novos céus e a nova terra, onde não haverá mais dor nem mais sofrimento, mas sim realização plena. Nos comentários, o Padre Aurélio Noia e o Dr. Nuno António Betancourt de Gomes. Milhares de peregrinos, na maioria jovens, percorreram durante esta noite as estradas e caminhos de São Miguel, convergindo esta madrugada na igreja de São José, onde decorreu a grande vigília de adoração ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. De facto, de ano para ano, tem-se verificado um aumento cada vez maior destas romarias, mais ou menos espontâneas, em cumprimento de promessas pessoais ou simplesmente para estar ali com o Senhor. Da Vila Franca, da Lagoa, das Feteiras, da Candelária, dos Ginetes, dos Arrifes, da Covoada, da Relva, da Ponta Garça, da Ribeira das Tainhas, de Água d'Alto, da Ribeira Grande, da Maia, da Lomba da Maia, da Lombinha, dos Fenais e da Ribeirinha, foram milhares os jovens que durante esta noite caminharam em direção ao campo de São Francisco, participando às 6 horas desta manhã na grande Eucaristia dos peregrinos. Aqui e agora é oportuno fazer uma menção especial a todos aqueles que aqui não estão e que neste dia e nesta hora gostariam de poder aqui estar. Os doentes nos hospitais ou nas suas casas, os idosos que olham uma imagem, um retrato
ou mentalmente recordam o rosto sereno da imagem do Senhor que sofre, mas que salva. Os idosos cujas forças já não permitem aqui vir ou aqui estar, mas pela televisão ou pela rádio recordam e sentem a alegria e a esperança de outras festas e de outros tempos na antevisão da grande festa do encontro final com o Senhor na sua glória. Os reclusos privados da sua liberdade e que nesta hora certamente desejam que o Senhor lhes ensine o caminho para serem mais livres, mais responsáveis, mais fraternos. Os imigrantes, desde muito cedo que estas ilhas se habituaram a ver os seus filhos delas partirem. E o imigrante açoriano, quando parte, deixa a sua terra solcada de lágrimas e sofrimento e parte guiado pela esperança do mundo e de um tempo melhores, simbolizados no registro do Senhor Santo Cristo, em tempos mais recuados, na imagem, na fotografia, no postal, no terço, na pagela, na medida ou na cruz do Senhor, em tempos mais recentes. São esses elementos que em terra distante, onde tantas vezes nem é fácil falar, nem compreender, que dão ânimo, que recentram a vida nos seus valores mais essenciais, nos seus ideais, que lhes indicam o norte da vida. E hoje, pela TV e pela rádio, passados tantos anos, ouvem a sua língua, veem o seu Senhor, reveem rostos, ruas, o céu e o mar dos Açores, e mesmo distantes por um momento, têm a sensação de estarem em casa, de voltarem a percorrer as ruas da Baixa de Ponta Delgada em direção ao velho campo de São Francisco e ao Santuário da Esperança, onde um dia foram despedir-se do Senhor, com o pedido de que os guiasse num mundo desconhecido e com a promessa de algum dia haver de voltar. Graças à técnica e à ciência, para muitos que nunca conseguiram aqui voltar, o Senhor hoje como que vai até eles, pela imagem e pelo som. Mas porque Deus está em toda a parte e, sobretudo, está no coração de todo homem, podemos dizer que hoje e nesta hora a grande comunidade açoriana dispersa por todo o mundo está unida e presente, e o traço de união é esta fé de séculos, e o símbolo desta presença é o rosto sereno e amigo do Senhor Santo Cristo. Uma palavra amiga para tantos homens e mulheres crentes como nós, que talvez nunca tenham pisado o solo açoriano, mas que por todo o mundo, através da RTP Internacional, se habituaram a seguir e a viver esta festa, ou que em dado momento sintonizaram a sua televisão e nos viram, nos ouviram e connosco partilharam a nossa fé e a nossa alegria. Queremos dizer-lhes que na Igreja, como na vida, há lugar para todos, e a nossa festa é açoriana, é micalense, mas é sobretudo uma festa da Igreja Universal, que em cada povo e em cada comunidade adquire matizes próprios e formas diferentes de expressão que convergem no culto ao Deus eterno e universal.
Lentamente, ao som dos sinos, a imagem vai percorrendo o trajeto dos antigos conventos e as igrejas da cidade de Ponta Delgada num longo e lento trajeto de 3,2 km aos ombros dos irmãos da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Foi perante esta veneranda imagem que no dia 11 de maio de 1991 o saudoso Papa João Paulo II se prostrou em oração prolongada, profunda, antes de falar aos milhares de crentes reunidos neste campo de São Francisco para ouvirem a palavra da autoridade máxima da Igreja Universal. Recordamos aqui a sua memória de alguém que foi muito amigo de Portugal e muito amigo dos Açores, o único chefe da Igreja que até hoje visitou estas ilhas, connosco esteve, a nós se dirigiu particularmente. Rezemos também para que a hora da sua canonização, já proclamada pelo povo no momento do seu falecimento, seja apressada e que Ele lá no céu nos ajude a todos nós a caminhar segundo os ideais que Ele nos propôs. Participando nesta festa, contemplando o rosto do Senhor, nós não podemos permanecer indiferentes, mas temos que desejar e realizar a transfiguração da nossa vida. Dizia-nos o Papa João Paulo II, precisamente a contemplar o rosto desta imagem, dizia aos jovens: não tenhais medo de ser santos. Este é o nosso desafio hoje. O Filho prometido pelo Pai vem sempre ao encontro pessoal e único com cada um de nós. Convida-nos a esta relação de filhos deste Pai Santo e Celeste. E esta relação tem que ser uma relação de amor, uma relação intensa, mesmo acontecendo neste mundo cheio de sinais de contradição. Debaixo dos céus, para tudo há um tempo, diz-nos o livro da sabedoria. Esta celebração é bem a materialização deste pensamento. Há tempo para o silêncio. Milhares de pessoas no santuário da esperança, no campo, que o envolve, tiveram tempo para rezar, para propensar, para fixar esta imagem e esta grande moldura humana que se observa. Há tempo para a alegria e é ver como nestes dias as pessoas de uma forma desinibida convivem, dialogam, encontram-se, saúdam-se, recordam e revivem vivências de ontem e de hoje. Há tempo para o sofrimento. Quantos nestes dias, com a alma marcada pelos reveses da vida, com o corpo marcado pelo sofrimento e pela dor, porque aqui passam na esperança de um amanhã melhor. Há tempo para falar com Deus e de Deus. Quantos nestes dias elevam até Ele preces sentidas de louvor, súplica e ação de graças ao Senhor de todos os milagres. Quando nestes dias partilham suas vivências de graças recebidas e formas de alcançar. Há tempo para o convívio e nestes dias encontram-se pessoas que há meses e anos não se viam,
E neste tempo e neste espaço revivem-se vivências, sentimentos e amizades. Por tudo isto, só quem aqui vive ou quem por aqui passou entende esta simbiose de gestos e sentimentos, de práticas e atitudes que só podem compreender-se num contexto histórico, religioso e sociológico que faz de cada celebração a expressão genuína de um povo e do modo como vive a sua fé. Isto não quer dizer que tudo esteja bem e que nada haja a aperfeiçoar. Bem ao contrário, muito falta ainda fazer para que tudo que integre esta festividade seja digno do Deus que adoramos, da Igreja que integramos, da sociedade que desejamos cada vez mais solidária, mais culta e mais humana. Mas não será destruindo o que a história, a tradição e a fé nos legaram que conseguiremos no início do novo século encontrar o caminho certo para uma fé mais consciente e para um compromisso cristão mais firme. Cada homem, cada comunidade, cada povo caminham para Deus pelos seus próprios passos e fazem os seus caminhos, não com sinais de proibição ou de obrigação que se corrigem, mas antes com sinais indicativos à maneira de quem propõe sem impor. A fé não se impõe, a fé propõe-se. Como acontece desde 1761, a Irmandade do Senhor Santo Cristo, fundada por António Borges Betancourt, em conformidade com os seus estatutos e pela devoção dos seus irmãos, organiza e promove esta procissão e a festa em geral. Se outrora a Irmandade era constituída pelos nobres da ilha de São Miguel, atualmente, contando com cerca de 450 irmãos, aceita todos aqueles que sejam católicos, que sejam devotos do Senhor Santo Cristo e que sejam propostos para membros da Irmandade por 2 irmãos. É curioso verificar-se que, atualmente, também mulheres, embora em número reduzido, já integram esta Irmandade, como afirmou publicamente o seu provedor. Ainda que sem carregar em ombros a imagem, cujo peso para cada irmão é de cerca de 60 quilos, ou sem qualquer outra visibilidade aparente na ação da Irmandade, a presença do feminino nesta festa e na Igreja em geral e em todos os seus movimentos torna-se cada vez mais profunda e marcante. A presença das mulheres nesta procissão, muitas vestidas de negro e algumas ainda de mantilhas, cobrindo a cabeça, contrasta com as opas vermelhas envergadas pelos membros da Irmandade e pelos homens em geral que vão nesta procissão em lugar de destaque. De ano para ano, vai-se observando, no entanto, que muitos casais preferem caminhar juntos nesta procissão, tal como caminham na vida, tal como vivem juntos a sua fé. A Igreja tem de colher no exemplo da sua própria história e projetar nela a ação de uma mulher extraordinária, Madre Teresa da Anunciada, que convocou a Igreja a evocar um passo da Paixão de Cristo em pleno tempo pascal. A intuição da sua espiritualidade antecipou-se no tempo, de modo singular, abrindo caminho a uma abordagem espiritual e de fé de modo completo ao mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição, como reconheceu Dom Antônio de Sousa Braga
na sua nota pastoral deste ano, a propósito destas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Até os finais da década de 50 do século passado, esta festa era confinada à cidade de Ponta Delgada e um pouco à ilha de São Miguel. Não porque se desconhecesse, mas devido às condições de deslocação e de estadia nesta cidade, nestes dias, não fossem as mais indicadas. Nesta tarefa, cabe um lugar importante aos jornais diários açorianos ou então Diário dos Açores, Correio dos Açores, Açoriano Oriental. Foi com a colaboração da rádio e mais tarde da televisão que esta festa passou a ser conhecida, respeitada e participada fora dos Açores e de São Miguel. Na rádio, a estação do Clube Asas do Atlântico, com diversas transmissões levando a todos os Açores a mensagem destas festas, na voz de, entre outros, do jornalista Santos Narciso, na década de 80. Ainda na rádio RDP Açores, igualmente para os Açores e mais tarde para todo o mundo, com o som dos acordes musicais e do ambiente de fé vivido nestes dias e os comentários vividos e sentidos de jornalistas como Silvio do Couto, Jorge do Nascimento Cabral, Padre Florencio Lino da Silva. Na televisão, a partir do ano 1976, a princípio apenas para as Ilhas dos Açores, com o diretor José Maria da Costa Parente, mais tarde, a partir de 1985, para todo o mundo, com o Dr. José Maria Lopes de Araújo, diretor então do Centro dos Açores, que foi diretor desta estação durante cerca de 10 anos e que muito particularmente se empenhou e se empenhava para que esta festa fosse vista, vivida e sentida por todos os açorianos, qualquer que fosse o lugar onde viviam, cujo trabalho foi continuado pelo Dr. António Deodato da Costa Fragoso e atualmente pelo diretor Osvaldo Cabral. Quem, como eu, há 21 anos, acompanha nos comentários estas transmissões, não poderia, em nome da justiça e da verdade, deixar de fazer aqui estas referências. Mais ainda, destacar os comentários televisivos feitos ao longo destes anos, nestas festas, pelo Padre Agostinho Tavares, atual reitor do Santuário da Esperança, Padre Edmundo Pacheco, Parco da Conceição da Ribeira Grande, Dr. Armando de Medeiros, Cônego António do Rego, numa época em que é fácil criticar a comunicação social por tudo e mais alguma coisa, é bom que a Igreja e os cristãos apoiem e ajudem e saibam utilizar as novas técnicas de comunicação e culturalmente, assim, estes poderosos meios de comunicação que hoje são postos gratuitamente à disposição da Igreja, da sua vida, dos seus projetos e da sua mensagem.
Dizia ontem, a quando da mudança da imagem, que esta era a festa da família também. São milhares de famílias que desceram da ilha, das ilhas, do grande continente que é a imigração, até ao campo de São Francisco, tornado hoje pedra angular da sua fé, testemunho público de um sentido de vida para o Senhor. Mas também encontramos aqui os espinhos da coroa do Senhor Santo Cristo, em duras e difíceis realidades humanas, que a Igreja, pela sua missão, tem de compreender, tem de acompanhar. São famílias repentinamente arrancadas do Canadá, que do lugar dos sonhos chegam à ilha quase sem nada, desiludidas e cansadas de lutar. São as famílias que entraram em ruptura depois de tantos problemas, de discussões, de tentativas frustradas de conciliação, de filhos saltando de casa em casa sem a paciência do amor. Mulheres e homens que esperam algo do Senhor lá no seu íntimo. Mulheres e homens que procuram a Igreja sem muitas vezes a encontrarem. São famílias que vemos aqui a caminhar, mas sem forças para mais. Marcadas pela angústia do desemprego, confrontadas com um trabalho precário que nunca se torna definitivo, gerando a angústia da incerteza do dia de amanhã. Muitas vezes desesperadas, as famílias, pela falta de rendimentos, para fazer face às necessidades básicas da vida. Famílias sem lar, sem casa, vivendo por vezes debaixo do teto da compaixão alheia. Famílias vivendo na solidão, sem amigos, sem calor humano e sem afetos, clamando por uma nova esperança. Famílias autodestruídas pela droga e pelo álcool, que não encontram saídas para o drama da sua própria existência. Famílias sofridas pela doença, brusca ou longa, mas sempre dilacerante. Famílias em que a ausência de um dos seus membros, privado de liberdade, provoca especialmente hoje uma tristeza profunda. Todas e cada uma destas famílias olha para o rosto do Senhor, na esperança de uma consolação. Cada uma delas é o desafio pastoral para a Igreja, que acolhendo faz comunidade, povo de Deus, que quer ressuscitar com o Senhor. Na dinamização do culto e da festa, há ainda um lugar de destaque para aqueles sacerdotes que exerceram o seu munus nesta Igreja da Esperança. Entre eles, é justo realçar os últimos: Monsenhor José Gomes, Padre Edgardo Abreu Castanho Branco, durante vários anos, reitor e coadjutor do Santuário da Esperança. Monsenhor João Maurício Amaral Ferreira, durante longos anos pároco da Matriz da Mãe de Deus na povoação e que veio para reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo durante cerca de 2 anos. A ele se devem grandes transformações na celebração, nomeadamente da vigília de oração da noite de sábado, levando a que as paróquias da cidade e seus párocos, grupos organizados da Igreja aqui em São Miguel, participassem ativamente nessa longa noite de oração. A ele também se deve a iniciativa de responder a todas as cartas, e são tantas, que chegam diariamente ao Santuário da Esperança, vindas dos países mais distantes, e que na volta do correio recebem sempre uma resposta de uma palavra amiga. Monsenhor Cônego Jacinto da Costa Almeida, reitor deste santuário durante 10 décadas, deu o melhor do seu tempo, do seu esforço, da sua saúde, para engrandecimento desta festa. A ele se deve o retornar do processo de beatificação da Madre Teresa. A ele se deve grandes obras de conservação e restauro
não só do santuário, como de todo o convento de Nossa Senhora da Esperança. Enquanto a saúde lhe permitiu, diariamente celebrava a Eucaristia às 7h30 da manhã e permanecia no santuário até o meio-dia. E após o almoço voltava pelas 2 horas da tarde. E aqui ficava até à igreja fechar, por volta das 6 da tarde. Era ele quem, gostoso e simpaticamente, acompanhava os inúmeros grupos de visitantes e peregrinos que durante o ano aqui se dirigiam. Era ele e o seu colaborador, Padre Arturo Botelho de Paiva, que diariamente, além da celebração da Eucaristia, administrava o sacramento da reconciliação a todas as horas, a tantos e tantos crentes que aqui encontravam a misericórdia do Pai no sacramento da penitência. Quantas vezes Monsenhor Jacinto Almeida, já idoso e doente, celebrava uma segunda missa às 9 horas da manhã, quando o Sr. Padre Artur, encarregado dessa celebração, se encontrava doente, com o fito de que não faltasse nenhuma celebração às pessoas que se encontravam no santuário. E ainda com a particularidade, a sua austeridade ia ao ponto de ele diariamente se deslocar a pé do então seminário Congresso de Santo Cristo para o Convento da Esperança e de regresso para o seminário todos os dias, 4 vezes por dia. Fazia-o a pé, não por necessidade, mas por espírito de sacrifício e para mostrar o seu desprendimento dos bens materiais. A estes sacerdotes, que certamente estão no céu neste momento a acompanhar-nos e a ver-nos, muito devem os micalenses, e nomeadamente os devotos do Senhor Santo Cristo dos Milagres e de Madre Teresa da Anunciada. Esta celebração decorre na ilha de São Miguel, este ano presidida pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Carlos de Azevedo, que vemos na imagem neste momento. E decorre na ilha de São Miguel, uma das 9 ilhas dos Açores, uma região pequena, com cerca de 230 mil habitantes, criada a diocese no dia 3 de novembro de 1534, pela bula Ecum Reputamus do Papa Paulo III. Curiosamente, o mesmo Papa que ofereceu esta imagem do Senhor Santo Cristo a 2 jovens religiosas que, de Vilhafranca, se dirigiram a Roma a pedir ao Papa que lhes concedesse o estatuto de religiosas. E como recompensa da sua coragem e da sua esperança e da sua fé, o Papa concedeu-lhes não só a licença para serem religiosas, como ainda lhes ofereceu esta imagem, pedindo-lhes que esta imagem fosse colocada na igreja do seu novo convento, que elas pretendiam edificar na então Vila de Ponta Delgada,
Veio a ser, afinal, o Convento da Esperança, onde esta imagem entrou no ano de 1541 e aí se mantém até os dias de hoje. Esta diocese dos Açores, como todas as dioceses de Portugal e do mundo, vive também momentos de sombra e momentos de claridade, momentos de sofrimento e momentos de alegria. É próprio do caminhar humano, caminhar entre luz e trevas, entre sombras e claridades. Esta diocese, no conto da sua história, conta com 38 bispos. Apenas 2 foram açorianos. Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, natural da cidade de Horta, e agora o 38º bispo da diocese, do António de Sousa Braga, natural de Santo Espírito, na ilha de Santa Maria. Há, no entanto, a notar uma coisa. A Igreja sempre teve o cuidado, ou quase sempre, de nomear para esta diocese bispos que detivessem uma forte categoria intelectual. Haja em vista o primeiro bispo dos Açores, Dom Agostinho Ribeiro. Começou por ser pároco na Ilha do Corvo, depois bispo de Angra, da qual saiu para o cargo de reitor da Universidade de Coimbra. Citarei apenas mais um exemplo: Dom Frei Alexandre da Sagrada Família, pertencente a um grupo literário muito em voga no seu tempo em Lisboa e que marcava a intelectualidade e a cultura da sua época. Foram ainda muitos bispos entes da Universidade de Coimbra, sobretudo formados em teologia ou em direito, nomeadamente Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel, um dos bispos mais conhecidos e que mais anos governou a diocese de Angra. Isto cuidado, demonstrado pela Santa Sé, talvez se devesse ao facto da distância e do isolamento a que nos encontrávamos dos grandes centros e, por isso, dos cristãos destas ilhas precisarem de alguém com bastante categoria para os conseguir orientar e dirigir na sua caminhada espiritual. Até o ano 1974, esta procissão, este cortejo que nós estamos a ver, era esquematizado de modo algo diferente. Ao princípio do cortejo, tal como hoje vemos, e os senhores vergando opas vermelhas, pertencentes ou não às confrarias aqui da cidade de Ponta Delgada ou de outras paróquias limítrofes. A seguir, a imagem, o clero, depois as autoridades e a seguir as senhoras de promessa.
Era costume até 1974 que quer senhores, quer senhoras envergassem nesta procissão uma veste escura. Mas, a partir de 74, muita coisa mudou na nossa sociedade, nos nossos costumes, nos nossos hábitos. Algumas coisas para melhor, outras também para pior, há que reconhecê-lo. E vemos que hoje esta ordem está longe de ser observada. Há bocadinho víamos homens e senhoras em conjunto a percorrer o trajeto da procissão. Não há nada de mal que as pessoas não observem essa ordem antiga. Há, no entanto, que ter em conta o seguinte: a procissão é também não só um ato de culto, mas é também um espetáculo, no bom sentido, que se dá às pessoas que nos veem, sobretudo lá de longe. E é bem diferente ver um cortejo devidamente organizado e ver um cortejo algo desorganizado. O mesmo se diga em relação ao ambiente. E vou repetir aqui o que disse ontem para aqueles telespectadores que não nos acompanharam ontem à tarde. Quando, no dia 13 de maio, deixava Fátima, o Sr. Cardeal de Cracóvia, antigo secretário do Papa João Paulo II, ao ser interrogado sobre aquilo que mais o tinha impressionado na Cova da Iria no dia 13 de maio e 12 de maio, cerimónias a que presidiu, ele dizia que o que o tinha impressionado eram duas coisas: a oração e o silêncio. De facto, há umas décadas atrás, nesta procissão do Senhor Santo Cristo, havia muito mais silêncio, havia muito mais gente a rezar. Hoje, infelizmente, o silêncio às vezes não abunda, pelo contrário, ouve-se gente a conversar, gente até a rir, gente a cumprimentar quem está nas varandas, a cumprimentar quem está nos passeios e nas ruas. Quanto a rezar, talvez rezem no seu íntimo, mas a sua aparência exterior não dá grande sentido de espírito de oração. É pena que esses valores se tenham perdido. E por muito que o mundo mude, continua a ser verdade para um cristão que o silêncio é a forma porque Deus fala no íntimo a cada homem, e a oração é a força que vence Deus. Assinalar no ano 2000 os 300 anos do início da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres e da sua procissão, Hugo Moreira, devoto, historiador, publicou em livro uma coletânea de artigos por si escritos ao longo de diversos anos relativos à imagem do Senhor, à festa e ao convento de Nossa Senhora da Esperança, e ainda relativos à vida de Madre Teresa da Anunciada. Sob o título O Convento de Nossa Senhora da Esperança, Imagem e Culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, constituiu, de facto, uma obra notável de investigação. Esse ano jubilar de 2000 marcou também a realização de uma magnífica exposição sobre o património artístico do Convento de Nossa Senhora da Esperança, onde há vida religiosa desde 23 de abril de 1541, incluindo ainda diversos elementos nessa exposição relacionados com o culto do Senhor Santo Cristo. Para que não se perca a memória, o reitor do santuário, Monsenhor Agostinho Tavares, lançou esta sexta-feira um apelo público para que, através do mecenato, fosse criado um museu destinado ao tesouro do Senhor Santo Cristo dos Milagres, considerado como um dos mais ricos
da Península Ibérica. Era desejo de Madre Teresa que todas as forças vivas da ilha de São Miguel participassem nesta festa, participassem nesta procissão, participassem neste culto. Não em lugar especial, mas todos, como filhos de Deus e irmãos uns dos outros, participassem como simples cristãos. Daqui que a procissão inicial começava com as promessas dos homens, a seguir com o clero, depois com os homens encarregados de transportar o andor, e esses, é preciso dizê-lo, eram as pessoas mais influentes da terra, porque aqueles que contribuíam mais para a realização desta procissão, desta festa, e depois a imensa multidão de senhoras que realizava a sua caminhada de fé nesta procissão. Com o decorrer dos séculos, passaram a haver dois cortejos. O cortejo religioso, propriamente dito, é este que estamos a ver, e o outro imenso cortejo que o programa oficial das festas designa por cortejo cívico, onde se integram as representações oficiais de todas as forças vivas aqui da ilha de São Miguel e até de outras regiões. Nestes 306 anos de história, passaram por aqui também algumas autoridades importantes do país, nomeadamente os presidentes da República António Oscar Fragoso Carmona e General Ramalho Yanes, que participaram nas festas do Senhor Santo Cristo. Também participaram outras entidades convidadas ou pela mesa da Irmandade ou por particulares, vindas sobretudo dos países de imigração, que aqui se integraram como hoje se integram. É uma forma diferente de realizar o mesmo objetivo que Madre Teresa tinha. O importante é que cada pessoa que se integra neste cortejo o faça respeitando o espírito que presidiu a sua fundação e o espírito que deve animar um cristão que se integra numa comunidade de crentes, respeitando a fé dos outros e respeitando o acontecimento que se celebra. Até à década de 50, muitos dos cristãos dos Açores pouco ou nada conheciam desta festa. Esta festa limitava-se a ser uma festa da ilha de São Miguel, mais particularmente ainda da cidade de Ponta Delgada. Foi com a vinda do bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho, no ano 1953, para esta diocese, então como bispo coadjutor, que ele começou
a dinamizar e a procurar dar a conhecer esta festa. E para isso, trazendo figuras importantes da Igreja a presidir esta festa, bispos, cardeais, arcebispos, que durante o seu episcopado vieram até nós para conhecer e para celebrar este acontecimento. Eu próprio, cada ano, vinha aqui presidir esta festa. Até então, os outros bispos que estavam em Angra ou em outro sítio qualquer, e neste dia, para eles, o Santo Cristo nada lhes dizia. Entre figuras importantes trazidas a esta diocese para presidir a solenidade do Santo Cristo, podemos destacar o Cardeal Maximiliano Fürstenberg, alemão, em 1966. Cardeal Lucas Moreira Neves, brasileiro, em 1990. Cardeal Avelar Brandão Vilela, brasileiro, em 1985. Cardeal Bernardino Gantin, do Benin, em 1988. Cardeal Humberto Sousa Medeiros, luso-americano, Cardeal de Boston, em 1977. Cardeal Dom José Policarpo, em 2000. Cardeal Dom José Saraiva Martins, em 2002, português, prefeito da Sagrada Congregação para a Causa dos Santos. E, finalmente, Cardeal Dom Fernando Cento, Núncio Apostólico em Lisboa, italiano, em 1956. Tem estado a decorrer nos Açores a semana dos seminários e vocações. É oportuno aqui recordar que os Açores foram durante muitos anos berço de vocações missionárias, enviando missionários para as 4 partidas do mundo, para a América do Norte, Canadá, para a África, para Timor, para Macau, para a Índia, enfim, um pouco por todo o mundo. Hoje, no entanto, a Diocese de Angra, como outras dioceses do país, sente falta de clero, sente falta de sacerdotes. As razões para esse facto são múltiplas e, mais do que lamentá-las, mais do que lamentar o facto, é preciso assumi-las, é preciso fazer dessas razões formas de vencer a inatividade ou a inércia. Só a exemplificar o valor dos missionários açorianos durante os últimos tempos, recordamos os nomes de alguns que chegaram a bispos de países de missão ou então, num caso, no continente. Dom João Paulino de Azevedo e Castro, natural do Pico, e que foi bispo de Macau. Dom José Vieira Alvernaz, também natural do Pico, que foi o último patriarca de Goa, arcebispo de Goa e patriarca das Índias Orientais. Dom José da Costa Nunes, também ele, patriarca de Goa, mais tarde vice-cabernet da Santa Sé e primeiro cardeal açoriano da Igreja Católica. Dom Jaime Garcia Goarte, primeiro bispo de Dili, Timor. Dom Paulo José Tavares, bispo de Macau, natural de São Miguel de Rabo de Peixe. Dom Manuel Medeiros Guerreiro, bispo de Nampunga, em Moçambique. Dom Arquimínio Rodrigues da Costa, último bispo português de Macau. Dom Humberto de Sousa Medeiros, cardeal arcebispo de Boston, luso-americano, natural dos Arrifes. Finalmente,
Dom José Pedro da Silva, bispo auxiliar de Lisboa, entretanto nomeado coadjutor de Goa, mas devido à invasão de Goa pela União Indiana em 1961, não chegou a tomar posse, vindo a ser transferido para a Diocese de Viseu, onde permaneceu durante cerca de 20 anos e onde faleceu. Estes exemplos mostram-nos o dinamismo de uma igreja açoriana de algum tempo, e a debilidade da igreja açoriana nos tempos que correm. Neste momento temos apenas 2 bispos, que eu saiba, naturais dos Açores. Um no Brasil e o atual bispo de Angra, Dom António de Sousa Braga. Assistir, viver e participar nesta festa é compreender que, inevitavelmente, a questão do homem coloca a questão de Deus e que a questão de Deus coloca a questão do homem. Por isso, aquele que contempla o rosto do Senhor Santo Cristo faz nesse ato a experiência da vida, mas sabe que viver não chega e por isso quer ir mais além, por isso caminha. E por isso o transcendente supera a história, supera o nosso tempo, está para além da realidade pessoal de cada um de nós. Este transcendente contemplamos no rosto sofrido do Senhor Santo Cristo dos Milagres, torna-se assim o horizonte humano, torna-se uma experiência de esperança que possuímos num sentido diferente que podemos dar à nossa vida, às alegrias e às tristezas que experimentamos, à riqueza ou à pobreza por que passamos, à nossa saúde ou até à nossa doença. Fundamentalmente, aquilo que distingue crentes de não crentes está exatamente neste sentido de esperança que nos dá a contemplação do rosto do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É dele que nos falam os Evangelhos. Tratando-se de um anúncio de Deus ao homem, ele inclui evidentemente toda a realidade humana. É esta a boa notícia dos Evangelhos. Deus vem ao encontro do homem para lhe oferecer o seu amor, a sua amizade. E esta amizade é oferecida por Deus ao homem sem olhar à realidade pessoal dele, sem olhar à sua bondade, à sua maldade, à sua própria natureza. Deus interessa-se precisamente pelos que estão longe, pelos mais solitários, pelos desalentados, por aqueles que se sentem abandonados pela sorte, perdidos, tristes, desesperados ou privados de futuro. Esta experiência fundamental que cada um de nós faz do cristianismo não depende daquilo que cada um de nós possa fazer, esforçando-nos por ser melhores, mas por ir ao encontro do Senhor. Mas a verdadeira experiência fundamental parte da iniciativa do próprio Deus, que é quem vem ao nosso encontro para nos salvar. É Ele quem nos oferece a sua salvação. É Ele quem vem ao nosso encontro, oferecendo-nos a sua misericórdia e o seu amor, representados neste Senhor Santo Cristo dos Milagres e no seu olhar enternecedor e de compaixão. Em Jesus Cristo, representado aqui neste passo do Ecce Homo, Deus mostra-nos todo o seu amor e torna presente para cada um de nós a sua oferta, a sua proposta de salvação pessoal.
aceitarmos este convite de salvação é aceitarmos mudar, é aceitar convertermos-nos. Nem sempre são coincidentes religiosidade popular e religião oficialmente estabelecida. Bem ao contrário, por vezes, têm comportamentos bem antagónicos. Aqui, cabe aos órgãos da Igreja oficial, à hierarquia, saber estar atentos, aproveitando o que de útil a religiosidade popular apresenta e pouco a pouco ir purificando aspectos menos válidos que a mesma possa conter. Nos tempos que correm, alguém, até sacerdotes, em nome de um progresso e de uma evangelização mais atualizada, dão a impressão de que a popularidade da religião é secundária. Que isto não aconteça, a bem de que se salve aquilo que para muita gente é um traço de unidade entre Deus e a humanidade. E, senhores telespectadores, a nossa transmissão, esta nossa transmissão chega ao ponto final. Foi devido à grande fé e à enorme persistência de uma religiosa que viveu 55 anos de silêncio no recolhimento de uma clausura deste mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, que esta imagem que hoje fixamos e este culto que hoje une se impôs a todo este povo, a uma ilha, a uma região e até por não dizermos à Igreja. Sim, não foi a Igreja que impôs este culto, foi isso sim, a humildade e a grandeza da alma de uma religiosa e daquelas suas irmãs contemporâneas que nela acreditaram e que nela colaboraram, que tornou possível este culto e esta festa no seu género e à sua dimensão, o primeiro dos Açores e o primeiro de Portugal. Saibamos no nosso tempo ser dignos continuadores desta tradição, dela tirando lição, a humildade, a fé e o esforço pessoal, com a bênção de Deus, serão um grande elemento na construção de um mundo melhor, de uma igreja cada vez mais comunidade, onde para todos haja um lugar, em que lado a lado, na esperança de construir, já neste mundo, os novos céus e a nova terra. De todos nos despedimos e para todos os votos de continuação de bom domingo e festas felizes. Queridas, o jogo instantâneo agora dá mais prémios, motas e telemóveis. Raspei! Ganhei!